Hoje eu quis trazer um conteúdo um pouco mais prático, um pouco mais denso aqui. Eu planejei aqui um conteúdo para estar apresentando para vocês na tela do meu computador para ficar mais fácil de explicar. Então eu vou ir montando alguns diagramas, algumas explicações, alguns fluxos para exemplificar processos, para trazer para vocês a ideia do que é a anatomia de um negócio que traz clientes no automático, que gera clientes no automático. O que isso quer dizer? O que seria aí uma anatomia de um negócio que traz clientes no automático? Então, basicamente, é uma estrutura de marketing, uma infraestrutura de marketing que te possibilite montar todo um sistema que fique gerando clientes automaticamente para o seu negócio consiga gerar escala a partir desses processos, tudo isso aí girando em torno de alguns conceitos, algumas ideias, mas principalmente girando aí em torno do marketing como ferramenta principal. Lembrando que a ideia aqui é algo que traga resultados, é montar um sistema que gere resultados, ou seja, vendas, na maioria das vezes. Não é montar uma estratégia para você postar imagens bonitas no seu Instagram, não é uma estratégia para conseguir mais engajamento nas redes sociais, não é uma estratégia para melhorar a qualidade da sua comunicação. A estratégia é para gerar vendas, tá bom? Então esse é o objetivo desse sistema, dessa anatomia que a gente vai construir aqui e que você pode aplicar no seu negócio. Então vamos lá para o conteúdo, eu vou passar para a tela do meu computador e a gente vai aprender juntos aqui todo esse processo. Tem um conteúdo muito bacana para trazer aqui para vocês hoje. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Mick, profissional de marketing graduado, tenho 23 anos e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui na tela do meu computador, vamos lá comigo, algumas ideias bastante interessantes para você replicar no seu negócio com uma estratégia prática, uma estratégia real que você pode replicar nos seus processos. Então, para começar aqui, eu vou trazer o que é necessário para ter uma anatomia que gera vendas no automático. Então vamos lá para o que é necessário, certo? Então o que é necessário para a gente começar a construir essa anatomia? Basicamente vocês vão ver que parece muito simples, eu vou explicar mais aprofundadamente, mas de fato é simples sim, tá bom? Basicamente o que a gente precisa é que novas pessoas entrem no seu fluxo de comunicações, certo? Então, vamos dizer que você tenha um negócio na linha de varejo, por exemplo, você precisa que novas pessoas entrem no seu fluxo, entrem dentro do seu funil de vendas, porque assim ele vai se alimentando de dados. Essas pessoas que entram, então, elas se tornam clientes, então pessoas se tornam clientes. Então eu posso até trazer uma setinha aqui só para exemplificar. Essa seta não ficou muito bonita, né? Caprichar um pouquinho mais aqui, porque eu tô no mouse, né? Eu tô sem a minha mesa digital aqui agora. Mas muito bem, pessoas se tornam clientes. Então aqui a gente gera uma receita e essa receita ela vai gerar um lucro, né? Então a receita gera lucro, que é o importante no seu negócio, certo? E aí parte desse lucro se converte em investimento. Então lucro converte em investimento. Por quê? Porque aí todo esse processo ele se repete a partir desse investimento. Então, na verdade, se você for ver tudo isso aqui, na verdade isso não é um fluxo linear. A gente pode organizar isso aqui. Eu vou apagar essas setas aqui e a gente pode reorganizar isso aqui de uma forma diferente. Em um sistema contínuo. Então a gente tem isso daqui. Então basicamente o que a gente precisa para ter essa anatomia de um negócio que gera vendas no automático é isso, é novas pessoas entrando. Então essas pessoas aqui, elas entram dentro do seu fluxo de vendas
E aí, a partir dessas pessoas, surgem clientes, porque nem todo mundo que entra nos seus fluxos de comunicação se torna de fato cliente, mas uma porcentagem delas sim. Então essa porcentagem se torna cliente e esses clientes eles vão gerar receitas, vão gerar lucro. E aí uma parte desse lucro, é claro, vai para o seu bolso, vai para o seu negócio, enfim, mas uma pequena porcentagem desse lucro então ele vai ser convertido em um novo investimento, porque esse novo investimento vai trazer mais pessoas, e é isso que significa automático. Então o sistema vai se retroalimentando, cada vez gerando mais e mais resultados em escala. E a questão é que, em paralelo a tudo isso aqui, note bem, você está capturando mais pessoas e transformando elas em cliente o tempo todo, é um sistema contínuo. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, os clientes que você já conseguiu, eles não acabam por aí. Eles voltam a consumir depois de um tempo, na maioria dos negócios. Então, se você tem uma estratégia de fidelização, você consegue reter clientes e criar um tempo de vida útil, um lifetime value. E é esse lifetime value, o LTV, que vai gerar mais resultado a longo prazo. Ou seja, em paralelo com tudo isso aqui, você tem mais pessoas entrando e consumindo mais e gerando mais receita. E aí, enquanto tudo isso aqui está acontecendo, as pessoas que já entraram voltam a consumir. E aí é aqui que entra a escala, porque com o passar do tempo, os clientes que já entraram vão crescendo, e aí a quantidade de clientes que está entrando continua o mesmo, e aí a base total ela vai aumentando, e aí as suas vendas com o passar do tempo vão aumentando também. E bom, o que a gente precisa para fazer tudo isso acontecer, né? Bom, primeiro de tudo, pessoal, a ideia aqui é trabalhar na base dos 3 pilares de crescimento do seu negócio. Se você não viu ainda o vídeo dos 3 pilares do crescimento, eu tô deixando anexado aqui em cima o vídeo que eu gravei, que é uma aula completa falando só sobre os 3 pilares que vão fazer a sua empresa crescer. Todo esse projeto que eu tô mostrando para vocês aqui, ele é baseado nesses 3 pilares. Então, se você ainda não conhece os 3 pilares, vai lá assistir esse vídeo que vai te ajudar bastante. Então, basicamente, você usa esse material dos 3 pilares que você já desenvolveu para a sua empresa, e aí aqui a gente vai construir esse anagrama que mostra como isso acontece de forma automática. Basicamente, você precisa ter um funil de vendas desenhado. Então, funil de vendas desenhado, para ficar mais claro ainda. Por quê? Porque ter o funil de vendas já construído é essencial. Você está gerando aqui um fluxo de processos. Se você não tem para onde levar os dados que estão entrando, você só está queimando orçamento. Para que isso tudo funcione, todos os dados, todo o seu fluxo de processos precisa estar bem engrenado, bem alinhado com o objetivo, e para isso você precisa desenvolver um funil de vendas. Se você não tem um funil de vendas, também tem vídeo aqui no canal falando só sobre funil de vendas para te ajudar. Além do mais, lembra que eu comentei que a gente tem, enquanto os clientes novos vão entrando, a gente tem todo um processo para reter os clientes que já entraram e fazer eles voltarem a consumir mais e até gastar mais em cada compra? Então, isso se chama CRM, Customer Relationship Management. O CRM é um processo crucial para que a sua empresa continue gerando resultado mesmo depois que você capta um cliente. É através do CRM que você vai criar toda uma estratégia, todo um processo de fidelização de clientes e de retenção. E por último e principal, a gente precisa saber como gerar tráfego e automatizar esse processo. Então, são esses três elementos aqui que você precisa para fazer o seu negócio funcionar no automático. O que é gerar tráfego? Lembra que eu falei lá sobre o funil de vendas? Então, no início do nosso processo ali, do nosso anagrama, eu falei sobre alcançar mais pessoas. E para fazer isso acontecer, você precisa gerar tráfego. O que significa gerar tráfego? Significa fazer mais pessoas te conhecerem. Isso não necessariamente significa investir em anúncios. Pode ser tráfego pago, pode ser tráfego orgânico nos meios digitais, ou até tráfego fora dos meios digitais. Por exemplo, se você tem uma loja no meio da rua e as pessoas passam na rua e veem a fachada da sua loja, está gerando ali um tráfego de pessoas que estão conhecendo a sua marca. E uma pequena porcentagem dessas pessoas que veem a sua fachada despertam interesse. Então, independente do que você faça, você precisa ter uma estratégia para gerar tráfego. A minha dica, claro, é aproveitar os meios digitais, as redes sociais, para conseguir aumentar esse tráfego na sua empresa. E é claro que eu vou explicar aqui como é que faz isso. Então, o que você precisa para começar a construir um sistema desses no seu negócio? O que você precisa fazer para implementar todo esse esquema que gera resultados no automático?
E bom, primeiro de tudo é construir a base da sua pirâmide. Então vamos supor aqui que a gente tem uma pirâmide mesmo. Então eu fiz uma piramidezinha aqui para exemplificar, vou até dividir ela aqui, ó, construir uma base para vocês entenderem que a base da sua pirâmide, ela é um projeto com estratégia. O que é um projeto com estratégia? Você já viu começar a construir uma casa sem fazer a planta antes? Você já viu um projeto de arquitetura começar já colocando tijolo sobre tijolo? Tudo a gente começa construindo um projeto, construindo uma estratégia, um planejamento estratégico. O planejamento é a etapa essencial em qualquer projeto que você for construir, seja um projeto de marketing ou qualquer outro. Então, da mesma forma, quando você está falando sobre construir aqui um projeto de marketing que gere vendas no automático, a base da sua pirâmide é a estratégia, o planejamento estratégico. E por que eu coloco aqui projeto com estratégia? Porque muita gente começa achando que você só precisa de alguns dados simples, tipo faturamento mensal e ticket médio, que são dados importantes, mas é preciso um estudo muito mais aprofundado para fazer um negócio de fato acontecer. Então, na aula dos 3 pilares que eu mencionei, eu ensino a montar um projeto com estratégia completo, com tudo que é necessário para construir a base da sua pirâmide. Então pode continuar assistindo essa aula aqui, mas terminando, assiste lá o vídeo dos 3 pilares, que aí você vai entender direitinho do que se trata esse projeto com estratégia aqui, que vai formar a base da sua pirâmide. Então, tendo aqui a sua base, o que você precisa para começar? Então aqui você vai precisar separar um orçamento. Então você tem o seu projeto todo pronto, tem tudo preparado, tem o seu funil desenhado. Então vamos para a segunda parte da pirâmide, que é separar um orçamento. Qual que é a minha sugestão, tá bom? Quando falando em orçamento, comece com valores menores, vá estudando os resultados e aí conforme você vai gerando resultados, você vai aumentando esse orçamento. Vamos supor que você tem em mente um número X, vamos supor R$10.000 de orçamento para criar um projeto em marketing. Um exemplo. Se você tem mais ou menos a ideia desses 10 mil, para começar, separe 20% desse orçamento para testar. Então, se eu tenho aí uma ideia de gastar uns R$10.000 no projeto de marketing, eu vou separar uns R$2.000 para começar a explorar, porque eu ainda não conheço, porque eu ainda não testei, então eu vou começar a aplicar aqui, vou entender os processos, vou ver os resultados que eu consigo gerar. E aí, com base nisso, aí depois eu vou aumentando gradualmente o seu orçamento. Como é que você vai gastar esse orçamento? Aí vai estar lá no seu projeto estratégico que eu mencionei, vai ser para conseguir alcançar mais pessoas, e a gente vai para o diagrama que eu mostrei lá no início. Essas pessoas vão se transformar em clientes, esses clientes vão gerar receita, essa receita vai ser reinvestida aqui nesse orçamento, nessa segunda parte da pirâmide, e aí vai reinvestir de novo. E aí vai gerar sempre no automático mais e mais clientes. E é claro, tudo isso aqui é muito importante, mas o topo da pirâmide, né, a nossa elite empreendedora, é sobre ter mentalidade. Mentalidade de quê, Guilherme? De investidor. Então, esse aqui eu diria que é um dos segredos, o segredo, talvez o maior e mais importante segredo, de se trabalhar com marketing, com tráfego pago, e com tudo no geral no que diz respeito aí ao marketing digital. Por quê? A mentalidade de investidor, ela é o seguinte. Vamos dizer que você está começando um negócio. Então você tem aí a sua empresa. Como é que foi começar a sua empresa aí 5 anos atrás, 10 anos atrás, não sei. Com certeza, você precisou criar um projeto, a ideia da sua empresa, né? Vamos dizer que, por exemplo, você tinha, sei lá, um produto que você desenvolveu. Bom, para viabilizar isso, você precisava o quê? Criar um projeto em cima desse produto e aí fazer um investimento em cima para lançar esse produto no mercado. E aí você abre a sua empresa, você talvez pegue o empréstimo, ou talvez você pegue um fundo que você deixa guardado e gaste tudo de uma vez para fazer todo esse projeto, todo esse lançamento do seu produto no mercado, para você abrir a sua empresa. E aí, fazendo todo esse investimento, você começa a dar os seus primeiros passos no empreendedorismo.
Via de regra, os primeiros meses da sua empresa não costumam dar retorno. Muito provavelmente foi assim que aconteceu com você. Se não aconteceu, você provavelmente conhece alguém que aconteceu. Porque assim, na maioria das vezes, você faz um investimento com capital inicial, isso começa a fazer a empresa engatinhar ali os seus primeiros passos, mas não gera resultado imediato, não gera lucro imediato. E aí dizem aí as más línguas que leva de 5 anos aproximadamente para sua empresa começar a devolver o que gastou. É claro que isso varia muito do tipo de negócio, do nicho, da empresa que você está lançando, enfim. Mas via de regra é isso aí. Então é essa mentalidade que a gente tem que ter quando a gente está falando sobre criar um sistema no automático. Sua empresa ela já foi lançada, você já começou a ter sim o seu lucro, você já gerou resultado, só que agora está na hora de gerar escala, agora está na hora de conseguir mais clientes, agora está na hora de melhorar o seu marketing, agora está na hora de fazer o seu faturamento subir ainda mais para que você consiga gerar mais resultado, tenha mais lucro no futuro, mas você precisa ter essa mentalidade aqui de que se você está fazendo um investimento, não é porque você está investindo que o resultado vai ser imediato. Da mesma forma que foi lançar uma empresa no mercado, talvez fazer um projeto desse aqui, ele também seja igualmente demorado. A única diferença e vantajosa aqui no caso, é que em vez de investir, sei lá, 100 mil reais para abrir uma empresa, você consegue começar investindo 2 mil. Então, essa que é a vantagem de começar a reproduzir a sua empresa física no meio digital e isso consiga gerar escala para você. Porque você consegue começar a fazer isso com um orçamento muito menor. Mas você precisa ter a mentalidade de que o resultado não é imediato. Você vai ter um gasto inicial e sim, esse gasto pode demorar para trazer retorno. Pode levar um mês, pode demorar 6 meses, pode demorar 5 anos. Depende muito dos seus resultados, depende muito do seu processo, depende muito da sua empresa como um todo, com o DNA da sua empresa como um todo. Então, se você quer gerar resultado, tem que ter mentalidade de investidor, porque se você tiver a mentalidade de que, eu peguei 2 mil, investi aqui num processo, mas não gerou resultado, e aí passou um mês, e aí você desiste porque não viu o resultado, pensa que é a mesma coisa que você começar com uma empresa nova, abrir uma empresa nova, e aí você desistir no primeiro mês, porque o primeiro mês nem sequer se pagou. E é muito normal isso acontecer. Os primeiros meses geralmente nem sequer se pagam, né? Quando você está começando o empreendimento aí. Então a ideia é mais ou menos essa. Perdão pelos desenhos feios aí que eu fiz. Eu estou usando o Illustrator, que não foi feito para fazer esse tipo de conteúdo, né? Eu tô sem mesa digital também, fiz tudo no mouse, então dá um desconto aí. Mas, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre o que significa essa ideia de gerar vendas no automático, né? Vocês viram que de fato é simples. A ideia é simples. Eu uso esse sistema aí no meu negócio para conseguir mais clientes para mim e replico esse sistema para os meus clientes, para eles conseguirem mais clientes para eles. Então esse sistema é totalmente possível, não só possível, como muita gente utiliza um fluxo de processos parecidos. A maioria das grandes empresas, as grandes marcas do mercado, elas têm um processo similar a esse, às vezes mais complexo, é claro, mas seguindo mais ou menos essa mesma ideia, porque é isso que gera resultado a longo prazo e possibilita escala. Que nem eu falei, você está sempre conseguindo mais clientes, e enquanto você está conseguindo um número fixo de clientes por mês, os clientes que você já conseguiu vão cada vez comprando mais. Então, por exemplo, vamos dizer que no primeiro mês você consegue 10 clientes, e no segundo mês você consiga 10 clientes, não significa que no primeiro mês você tinha 10 clientes, no segundo você tinha 10. No primeiro você tinha 10, no segundo você tinha 20, porque os que você conseguiu no mês anterior não deixaram de ser clientes. Mas para isso precisa ter estratégia de retenção e relacionamento para os seus clientes continuarem comprando de você. É muito conteúdo para dar, é muita coisa para ensinar, por isso que eu tenho várias aulas distribuídas aqui no canal. Se você achou que aqui não explicou tudo, calma, porque nas outras aulas que eu tenho aqui, eu explico mais detalhadamente sobre essa parte de relacionamento, tem aula só sobre isso, tem aula só sobre funil de vendas, confere aqui no canal, que tenho certeza que vai te ajudar bastante todas essas aulas. Mas por enquanto, fica aqui com a aula sobre os 3 pilares do empreendedorismo que são importantes para você criar aí o seu projeto estratégico e aí construir a base da sua pirâmide e começar a gerar vendas no automático, falou? Então é isso aí, se você gostou do vídeo deixa um like, se inscreve aqui no canal, muito obrigado por ficar até aqui e bora pra cima, empreendedor!